Bom, obrigado, boa tarde. Desculpa essa apresentação exagerada, devia ter cortado isso, não me dei conta. Então, gente, antes de começar a falar, eu queria fazer dar alguns informes para vocês. Bom, primeiro que, apesar de eu estar representando, ou supostamente representando algumas instituições aqui, boa parte do que eu quero dizer para vocês são ideias minhas e não representam necessariamente o que as instituições nas quais eu milito ou trabalho pensam. Isso porque talvez possa ter alguma polêmica, só para deixar claro que as ideias são minhas e não da instituição, ou das instituições, né? E eu optei por tentei fazer uma coisa um pouco diferente. Eu acho que a gente não tem como falar muito estado da arte em documentação, mesmo em relação ao resgate de documentação, no cenário no qual a gente está inserido no Brasil. Então eu optei por revisar algumas questões de base, que eu acho que são primordiais para a gente tentar recolocar o foco no que interessa, na nossa perspectiva, no nosso contexto. E no final faço uma reflexão sobre coisas que poderiam ser interessantes para ajudar no resgate de documentação depois de incêndio ou depois de grandes catástrofes, mas eu vou ficar entre essas duas coisas, né, falando um pouco do que eu considero um pouco o trabalho de base, que eu acho que a gente esqueceu em algum momento de considerar isso um trabalho basilar nas instituições de memória, e um pouco depois, no final, tentar trazer para vocês algumas reflexões que eu queria compartilhar, especialmente sobre o nosso cenário museológico, instituições de memória, com particular interesse na questão da documentação e na gestão de coleções. Então, aqui eu trouxe alguns pressupostos, talvez vocês já conheçam alguma dessas afirmações, né? Só o importante, eu queria relembrar, para a gente ter um ponto de partida, que uma coisa fundamental quando a gente fala de coleções é controle patrimonial. E boa parte das instituições brasileiras tem muita dificuldade em fazer isso. Eu não falo aqui especificamente de todas, excluindo a minha instituição, inclusive, também tem dificuldade com isso. E esse é um trabalho que deveria ser um trabalho inicial, primordial, né, que sustenta outros trabalhos na instituição, mas é um trabalho que tem pouca visibilidade, então quase nunca a gente consegue avançar como deveria nele, né? E uma coisa importante para lembrar quando a gente fala de documentação, lembrando que documentação pode ser entendida como, né, a junção, aquilo que a gente acumula de informações sobre as coleções. E aí a gente pode ter um ponto de vista em que a gente tem essa documentação mais hard, que é documento de fato, onde a informação está registrada. Então são documentos muitas vezes arquivísticos, né, que carregam embasamento legal e valor de prova para essa coleção, quase sempre provando que aquela coleção de fato pertence ao museu, né? E aquilo que a gente pode chamar de soft documentation, que é a documentação, informação, né? A gente vai ter bases de dados, a gente vai ter repositórios que juntam informações sobre as coleções, os mais diversos aspectos e atividades envolvendo coleções nos museus, né? Então, uma coisa que eu queria colocar aqui é que o trabalho de documentação ele é tão crucial, e o seu produto, né, a documentação, o registro de informações sobre as coleções é tão crucial quanto a coleção em si. Se a gente perde tudo isso, não sobra absolutamente nada. Se a gente perde só a coleção e tem a documentação, a gente tem alguma noção do que existia, isso pode ser acessado de alguma forma, né? Então, uma das primeiras premissas que a gente não deve nunca esquecer e que, de fato, ou, infelizmente, a gente ainda vê isso em várias instituições, por questões várias, a gente nunca deve guardar a documentação junto com a coleção. E isso aconteceu no Museu Nacional, aconteceu em outras instituições, a gente acaba perdendo tudo quando isso está guardado junto, né, no mesmo edifício. Nem sempre é fácil ter um outro edifício para guardar esses documentos de arquivo, mas a gente tem que trabalhar muito nesse sentido, porque não é uma coisa difícil de fazer, não é algo que envolve muito dinheiro. Como a Aparna falou, a gente tem que trabalhar de forma cooperativa, então instituições públicas podem se aproximar para uma guardar a documentação da outra, ou os backups, se for o caso, para a gente evitar que essas tragédias aconteçam e não ficar esperando um investimento futuro, um orçamento que nunca chega, né? Eu acho que essa é um pouco uma das questões que eu queria dividir com vocês mais no final, que eu acho que é o momento da gente parar um pouco de apontar para cima e tentar entender o que a gente pode fazer no cenário onde a gente está inserido. Porque, de fato, é fácil, mas muito pouco efetivo, falar que os políticos são ruins e não deram dinheiro suficiente para a gente. O que nós, como profissionais de coleções, de acervos, de museus, podemos fazer para mudar isso sem ter que esperar que alguém faça alguma coisa por nós. Ou como podemos se articular
para pressionar aqueles que estão nessa posição de fazer isso. Então é mais um pouco essa entonação que eu gostaria de dar, espero que eu consiga. Então aqui só rapidamente eu queria passar com vocês, então para a gente lembrar um pouco algumas noções de base de gestão de coleções, né? A gente tem que saber o que a gente tem, onde isso daí está, né? E que condições que isso daí está. E são questões muito óbvias e muito fáceis, talvez a maioria de nós considere até obviedades, né? Então para que a gente vai discutir isso, mas a gente tem que admitir que a maior parte das nossas instituições não consegue responder essas perguntas. E eu estou aqui para dizer para vocês, venho de uma instituição que é considerada muito fechada, muito rica, que não tem problemas nenhum de orçamento, de política, e de fato a minha instituição também tem problemas desse tipo, né? Lógico, eu não estou querendo comparar com a situação de nenhuma organização pública brasileira, já passei por museus públicos, mas esse problema acontece em toda e qualquer instituição, então a gente tem que ficar muito atento e procurar resolver isso, porque isso é uma questão basilar. Isso é uma questão que se antepõe a muitas das questões que a gente coloca como prioritárias nos museus hoje. A gente fala muito de exposição, fala muito do novo site, de questões de programação, e a gente esquece que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar conta, ter consciência do que a gente guarda enquanto instituição, que é um repositório de memória, um repositório de coleções de artefatos históricos. E só para lembrar, né, 3 questões muito básicas dentro do entendimento da documentação, que a gente poderia chamar de requisitos mínimos, né? Então a gente sempre fala em registro, inventário e catalogação, né? Não vou gastar muito tempo com isso, são noções bastante óbvias, acho que muitos de vocês dominam, mas eu acho que elas estão, talvez não desaparecendo, mas estão faltando como rotinas do nosso dia a dia, ou a gente tende a tratar isso como um projeto, como uma coisa excepcional. Isso não é nada excepcional, isso é trabalho obrigatório de base em qualquer instituição que se propõe a ser museu, se propõe a ter uma missão de preservação e guarda. Vou passar mais rápido aqui. Aqui só algumas noções, para a gente lembrar aquilo que eu falei para vocês, isso vai ser importante quando a gente for discutir lá na frente a questão do que a gente tem que tentar resgatar e que diz respeito à coleção, né? Então a gente tem determinados tipos de documentos e registros que são comumente encontrados em museu, que dão suporte para essas atividades de gerenciamento da coleção. Mas eu queria me concentrar um pouquinho mais na questão do inventário. O inventário é uma ferramenta de gestão que permite que a gente controle ou entenda a situação da nossa coleção, o que a gente tem e onde a gente está, e faça isso de forma periódica. E eu posso afirmar para vocês com bastante tranquilidade que são raríssimas as instituições brasileiras que têm inventários atualizados. E também coloco a minha aí, a gente não tem o inventário geral do acervo do Instituto Moreira Salles. Então não quero jogar para cima de ninguém, eu quero que a gente reconheça, e a minha proposta aqui é que a gente faça da forma mais aberta possível para poder compartilhar isso, reconhecer esse problema, para poder atacar isso de uma forma mais eficaz, porque isso não tem acontecido. Eu acho que uma coisa que me deixou bastante triste, não tanto, obviamente, quanto o desastre do Museu Nacional, mas eu acho que depois de um ano, muito pouca coisa mudou. E a gente deveria ter aproveitado, se é que dá para aproveitar alguma coisa, uma tragédia dessa, para que a gente tivesse mais mudanças efetivas em termos de diagnóstico, de políticas, de consciência dos próprios profissionais enquanto o papel deles e responsabilidade. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir de forma mais firme, responsabilização. Se eu sou gestor de um acervo, eu sou responsável por ele, não é só o governo que está lá em cima, não é só o diretor da instituição, eu assino responsabilidade quando eu estou dizendo que eu cuido da conservação desse acervo. Então eu sou, em parte, responsável também. Então a gente tem que começar a olhar para esses múltiplos fatores para que a gente tenha alguma mudança de fato acontecendo. Importante lembrar, muita gente não faz o inventário porque acha que o inventário é muito difícil. Eu já escutei isso na minha instituição. O inventário de um acervo de 2,5 milhões de objetos é impossível, a gente vai ter que deixar de fazer muitas coisas, não temos equipe, não tem dinheiro. A gente tem que fazer isso, né? É uma obrigação fazer isso, saber o que você tem. A gente pode ser mais duro ainda numa instituição pública, né? Mas a minha instituição também ela não é pública em termos de financiamento, mas ela é de interesse público, né? O nosso acervo está aberto para a sociedade brasileira, então a gente tem o mesmo dever, eu diria, né?
E é importante lembrar que a gente tem várias formas de fazer inventário. Isso é muito pouco trabalhado no Brasil, a gente tem quase nada de bibliografia, muito pouco a gente fala sobre essa questão. Tem muitas metodologias disponíveis, a gente pode fazer muitos tipos de inventário, pode adaptar o inventário para a necessidade que a gente tem, pode fazer isso de forma escalonada, a gente pode fazer isso sem muita gente, pode fazer isso num período maior de tempo. Então, não fazer e tentar arrumar justificativa para não fazer esse trabalho básico, a gente não pode mais aceitar isso. E é isso que eu estou me propondo, né? Na minha instituição também, como gestor e responsável por um acervo, eu não quero mais aceitar essa situação, que eu não consiga controlar e saber exatamente o que a gente tem e onde está. E que eu possa fornecer essa informação para o público no qual o museu está inserido, para a sociedade na qual o museu está inserido. Algumas dicas importantes que a gente pode sempre lembrar, né, principalmente num cenário de recursos escassos como o nosso, né? Então, a gente pode aproveitar outras atividades para fazer o inventário em partes. Então, se você está movimentando acervo, você está fazendo exposição, você pode aproveitar isso para checar a condição dos seus objetos e registrar isso. Lembrando que, como aparece aqui, isso é muito forte em qualquer documento de referência da comunidade internacional que a gente achar, o inventário não é só checar, é a checagem mais o registro. Se você não registrou adequadamente aquilo, você não fez o inventário como deveria. Então, ele deve ser um documento que perdure, né, para que ele possa ser acessado no futuro, a gente possa fazer um novo inventário a partir dele. E uma outra questão que a gente aproveita muito pouco, e isso serve para muitas áreas, não só para essa especificamente, a gente tem disciplinas correlatas que desenvolvem muitas coisas, que têm muitos recursos, que têm um interesse de mercado muito fixo e consolidado, e a gente não aproveita isso. Por exemplo, para controle de estoque, que é uma coisa que quem gerencia reserva técnica sabe disso, lógico que depende um pouco da tipologia do acervo, mas tem muita coisa que a gente pode aproveitar em termos de tecnologia, de ferramenta, tem muita coisa desenvolvida na área de logística, então a gente não precisa ficar inventando a roda e nem ficar esperando que o setor museológico ou de patrimônio cultural desenvolva alguma coisa específica. A gente pode adaptar coisas existentes e até comprar ou adaptar ferramentas de forma mais em conta do que a gente vai encontrar procurando uma coisa muito especializada dentro do mercado fechado da área de cultura. Catalogação, vou passar um pouco mais rapidamente. Mas eu acho que uma mudança de paradigma que é necessária quase de forma imediata, que a gente não consegue avançar se a gente não fizer isso, é a questão da abertura das nossas coleções. A gente tem que entender que abrir as coleções e compartilhar as coleções é preservar essas coleções. Então, enquanto a gente não fizer isso, e a gente tem muita dificuldade de fazer isso, não é só uma dificuldade de recursos, não é só uma dificuldade tecnológica, a gente não pode culpar a ausência do banco de dados, a ausência do sistema, do site. Tem muitas formas de fazer isso, até cooperativas. Então, é uma questão política e, muitas vezes, é uma questão de resistência cultural dentro da própria organização. Eu falo isso para vocês de experiência própria na minha instituição e instituições várias pelas quais eu passei. Muitas vezes a gente, os curadores, nós, enquanto gestores, não estamos preparados para dar acesso como a gente deveria para as nossas coleções. E a gente tem que lembrar que essa é uma diferença brutal quando acontece um sinistro como aconteceu no Museu Nacional. Se a gente tivesse as coleções publicadas, disponíveis, acessíveis, a gente saberia o que tem lá dentro. E a gente não está falando de uma coleção qualquer, a gente está falando das coleções mais importantes que esse país tinha. Né? E o mesmo acontece com a minha instituição, por exemplo. Se vocês olharem lá, vou mostrar para vocês no final um gráfico, a gente tem muito pouco disponível. Então, se acontece qualquer coisa, a única fonte de informação que eu tenho é a própria instituição, que, às vezes, ela se perde junto no desastre. Então, compartilhar é muito mais do que mostrar e criar alguma interação com o público. É criar ativamente formas, estratégias de preservar aquilo que a gente guarda. Aqui só uma brincadeira para a gente falar de padrões. A gente tem muita pouca... A gente não está muito acostumado a trabalhar com padrões e diretrizes internacionais no Brasil. Né? A gente pode dizer que é uma coisa cultural. Eu não gosto desse tipo de afirmação. Eu acho que a gente não pode aceitar isso. Aqui a gente não trabalha desse jeito porque não é cultural, a gente não usa as ferramentas adequadas ou não faz o procedimento correto porque é uma coisa cultural. Isso é inadequado e eu acho que é inadmissível. Um exemplo que eu gosto sempre de usar, não sei se boa parte de vocês deve conhecer, isso é uma coisa muito antiga, né? Boa parte dos museus brasileiros não tem nada próximo que permita a gente extrair dados das coleções dentro desse padrão. Isso pode parecer uma coisa boba, mas, na verdade, para qualquer tipo de roubo internacional, é isso que as polícias internacionais usam. Então, é uma coisa muito simples hoje, com qualquer sistema informatizado, você extrair
os seus dados nesse formato, e eu posso dizer também, com bastante um grau de certeza, que quase nenhuma instituição brasileira está preparada para fazer isso. Não é uma coisa que demanda investimento milionário, não é uma coisa que demanda projetos e orçamentos mirabolantes. É uma coisa de reconhecer que existe uma lacuna e perseguir uma coisa que a gente julga que é importante para fazer o nosso trabalho melhor. Aqui alguns padrões que vale a pena a gente mencionar, não vou ler para vocês, né, só para dizer que esses todos em vermelho eles estão em português, disponíveis já. Então sempre, uma das justificativas que a gente sempre ouviu é que a gente não trabalha com as coisas porque está em língua inglesa, porque está em francês, porque está em espanhol. A gente passou por um esforço grande nos últimos 10 anos de tradução de uma série de documentos para a gestão de coleções. Então, boa parte disso já está disponível como ferramenta e traduções foram feitas de forma cuidadosa. Tem gente que trabalhou na tradução que está aqui presente. Não foi uma tradução literal e burra, foi feito um estudo para a gente ter um trabalho terminológico cuidadoso. Então, são ferramentas muito boas e muito pertinentes para a gente trabalhar. Então, também não dá para dizer que a gente não tem mais acesso adequado a esses documentos. Alguns outros padrões, não vou me deter aqui. Uma coisa que não saiu do CIDOC ainda, mas que pode ser interessante, eu falei para vocês da questão do diagnóstico. Eu acho que a gente precisa reconhecer o estado mais do que o estado da arte, o estado em que as coisas se encontram nas nossas instituições. Então, essas ferramentas de checklist, de diagnóstico, são fundamentais. Essa é uma que a gente está trabalhando no CIDOC há algum tempo. Já existe uma versão em português, mas nada disso foi publicado ainda, mas permite a instituição, ajuda a instituição e o profissional que lida com informação sobre as coleções a entender qual é o cenário que ele vive ali, o que falta, quais são os buracos dentro da sistemática que o museu usa. Então, essas coisas são bastante importantes. Eu vou passar com mais rapidez agora para chegar no que interessa para a gente por causa do tempo. Bom, falando especificamente da questão do resgate, né, eu tentei identificar, assim, partir um pouco do que eu pude acompanhar no Museu Nacional, um pouco que eu pude ver a partir de outras leituras, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que existe o ideal, quando a gente fala de um cenário de desastre, é tentar entender o que é prioritário, porque a gente vai estar vivendo um momento absolutamente excepcional em que a gente vai ter pouca gente e poucos recursos para realizar coisas muito rápido, né? A Parda falou aqui essa coisa, imagina você ter que esvaziar um museu em 30 minutos, então a gente vai ter que correr atrás de informação de forma muito rápida, né? Então a gente tem que saber qual que é a informação mais importante, né? Então eu diria para vocês que os dois núcleos básicos aí das informações mais importantes que a gente precisa recuperar rapidamente num cenário desse são esses primeiros documentos que mostram, que provam que aquela coleção existe, que ela é de propriedade do museu. Isso pode servir muitas vezes até para acionar um seguro, se o museu tiver seguro. Então isso pode fazer toda a diferença, até na questão de ter recursos para lidar com esse resgate, com essa recuperação. Mas talvez mais interessante e de uso mais rápido e óbvio para a questão do próprio resgate são essas bases de dados de informação e outros documentos suplementares que apoiam essa identificação de onde estão as coisas, o que é aquilo que a gente guarda, em que salas está, né, onde isso se localiza na planta do museu, se isso está georreferenciado, se isso não está. Isso daí pode ser, na verdade pode ser não, isso é crucial na hora de recuperar, tentar recuperar essas coisas, né? Saber o que estava em cada lugar, orientar as equipes de resgate de outras instituições, ou do próprio bombeiro, né? Falar, não, aqui nessa sala a gente tinha tal tipo de material que oferece um outro tipo de, carrega um outro tipo de risco, então é fundamental que a gente saiba exatamente onde estava cada coisa. Por isso a minha insistência em passar por aquela questão da documentação de base, porque se a gente não sabe onde estão as coisas que a gente tem, em que condições elas estão, a gente vai ter muito pouco para oferecer em termos de documentação para auxiliar o resgate, né? Isso pode ter um impacto muito grande no que a gente consegue ou não resgatar. Sabendo que, dependendo do tipo de acervo ou de coleção, as primeiras horas, os primeiros dias ou semanas podem ser fundamentais para dizer se a gente vai conseguir recuperar algo e poder restaurar alguma coisa depois, ou se de fato essa ação acaba sendo perdida, né? E aí eu coloquei com uma coisa menos prioritária. Isso é uma coisa difícil para nós também, a gente confia muito no saber dos funcionários, não estou querendo dizer que as pessoas não são importantes, não é isso, mas para esse saber ser efetivo enquanto ferramenta, ele tem que estar registrado e disseminado. Então, resgate. Aqui só uma reflexão entre
tipos de informação, né, que a gente vai lidar basicamente com informações já existentes, são essas bases do museu, são esses documentos que o museu guarda sobre a coleção, e a gente vai lidar com informações novas também, que o museu vai ter que contratar ou vai ter que dar um jeito de levantar para poder fazer, às vezes, as coisas funcionarem como deveriam no resgate, né. Isso também aconteceu no caso do Museu Nacional, né, então às vezes você precisa, no caso de um prédio enorme que foi devastado, você precisa fazer um mapeamento topográfico aéreo usando o drone. Os museus não têm esse equipamento, nem sabem como fazer isso. Você vai ter que contratar uma empresa para fazer, ou fazer uma parceria com uma instituição que possa fazer isso, e fazer isso rápido. Né? Porque a gente tem que lembrar que o lugar está aberto, está sujeito à chuva, né? As equipes estão tentando entrar lá, então quanto antes a gente consegue começar a documentar a situação desse lugar e mapear essa documentação com a documentação que a gente já conhece, com as plantas baixas do prédio, mais fácil será para a gente poder organizar o esforço de resgate. Né? A questão uma outra questão que apareceu, a gente pode gerar muita informação e muito dado, por exemplo, esse caso dos drones é isso, a gente está gerando dados massivos, né, de vídeo, então isso pode gerar também uma demanda de storage, de processamento de informação, de sistemas de informação. Se eu quiser, por exemplo, cruzar isso que eu falei para vocês, que é uma coisa que parece óbvia, mas não é nada fácil de fazer se você não tiver as ferramentas corretas, cruzar as informações de uma planta baixa da instituição com o vídeo georreferenciado que vem dos drones, né, que pode ajudar as equipes, isso não é uma coisa fácil de fazer, isso requer um trabalho de geoprocessamento. O museu não tem esse tipo de especialista, a gente vai ter que procurar, e isso vai ter que ser feito rápido, né, para que seja uma ferramenta efetiva. E aí, o que eu gostaria de propor aqui também é justamente de novo, essa divisão entre aquilo que é emergencial e aquilo que não é emergencial. Eu diria que, por exemplo, tudo aquilo que a gente estava falando antes, né, imagens do público, apesar disso ter um grande, digamos, um impacto para a sociedade, né, para a imprensa, tem uma certa cobrança de apresentar resultados, e isso pode ser uma estratégia para isso, isso não é de caráter emergencial no momento de resgate. Isso pode, digamos, embolar o meio de campo, complicar a nossa dedicação exclusiva ao trabalho de resgate. E algumas ações preventivas muito simples que a gente pode fazer e que algumas até dou de exemplo porque a gente já tentou fazer lá na minha instituição, né? Então estou compartilhando com vocês algumas coisas que a gente tentou fazer. Então aquilo que a gente falou, a gente não deve nunca ter isso no mesmo lugar e de preferência não no mesmo edifício e nem mesmo na mesma localidade, no mesmo bairro. Se a gente puder espalhar essas coisas é adequado, né? E o mesmo vale para backup. Acabou de sair uma matéria hoje, se eu não me engano, na BBC. Eu não sei se vocês conhecem uma artista que chama Sheryl Crow, uma cantora, e ela perdeu todos os masters dela, todos os discos, né, os arquivos dos discos que ela lançou, porque pegou fogo na Universal, na gravadora, e estava tudo junto. Os backups e as fitas master estavam no mesmo depósito. Então, só para a gente ver que não são só os museus que fazem isso, né? E para a gente colocar também, lembrar que uma coisa crucial, que está sempre fora do nosso radar e é tratado como uma coisa menor, que a gente não tem como dar conta hoje e a gente deixa para o futuro, é a questão da preservação digital. Se a gente não começar a falar de como preservar essa quantidade maciça de documentos eletrônicos que a gente gera hoje sobre as coleções, a gente também está colocando em risco as próprias coleções. Isso sem falar de coleções nato-digitais, a questão não é nem essa aqui. A questão é da informação e do conhecimento que a gente gera e registra sobre as nossas coleções. Então, uma coisa que dá para fazer também é você gerar cópias adicionais ou vias adicionais de documentos muito importantes. Por exemplo, no Instituto a gente fez isso. Então, a gente tem os contratos de aquisição de acervo. A gente fazia 2 vias, uma ficava no Rio e uma em São Paulo. Agora a gente faz 3. Então, para ficar mais seguro ainda, a gente vai ter 3 em 3 locais diferentes. Então, isso me garante que a documentação, que junto geralmente vem um inventário e todas as informações sobre a aquisição do acervo, pelo menos isso vai estar separado no caso de alguma coisa acontecer, né? Montar kits de emergência com informações e documentos cruciais para iniciar e manter essas ações de resgate e recuperação. Então, isso é uma coisa fácil de fazer. A gente pode deixar facilmente reunidas e recuperáveis as informações básicas para auxiliar nesse trabalho inicial. E uma coisa que acho que já foi colocada aqui, eu imagino, né, mas identificar sempre quem são os responsáveis por cada uma das coleções, especialmente quando a gente fala de instituições maiores. A minha instituição não é tão grande quanto o Museu Nacional, mas a gente também tem departamentos que cuidam de coleções diferentes.
Então, é muito importante saber, e às vezes essas coleções estão em bases de dados diferentes, em documentos diferentes. Então, é importante saber quem é o responsável, quem sabe acessar as informações sobre cada uma dessas coleções. E aí, a parte que eu queria mais me concentrar para dividir com vocês, talvez não dê tempo de ler tudo, mas eu gostaria de ler pelo menos até onde desce, que é tentando reconhecer alguns problemas e tentando dividir com vocês algumas possibilidades de solução, né? Então, a questão da responsabilização, inclusive da própria instituição, para garantir a possibilidade de mudança. Se a gente não reconhece a responsabilização, a gente não consegue mudar muita coisa no cenário, né? Apontar o dedo, como eu tinha comentado, é fácil, geralmente pouco produtivo, principalmente se é para os outros e não para nós mesmos. Eu acho que o momento é bom para a gente entender o que a gente fez de errado, e eu estou falando em todas as instituições, né? Estou querendo aproveitar esse cenário para a gente pensar o que a gente tem de fragilidade, né? Em definição de prioridades adequadas segue sendo um dos nossos maiores problemas. Faz sentido fazermos exposições temporárias e catálogos se não sabemos o que guardamos ou se não conseguimos garantir a segurança das pessoas e coleções sob nossa responsabilidade? Então, isso é uma equação que todos os museus enfrentam, né? E geralmente a gente sabe para onde vai o dinheiro. Se sobrou qualquer coisa, vai fazer exposição, né? E sendo que exposição hoje nem é a melhor estratégia para difusão de coleções. Porque todo mundo aqui sabe que se a gente consegue expor perto de 0,5% do que a gente guarda, é bastante. E a exposição física está restrita a uma localidade, né, a um público que consegue ir lá ver. Tem outras formas de fazer difusão, a gente geralmente não investe nelas, a gente precisa investir cada vez mais nelas, né? Então, o que eu queria trazer... Gente, eu vou tomar a liberdade, talvez sendo um pouco mal educado, de avançar um pouquinho no tempo. Depois eu fico quietinho na hora de falar nas perguntas, tal, para tentar reverter isso. Bom, a impressão que eu tenho é que cuidar de coleções deixou de ser uma prioridade. E é isso que a gente tem que entender por que isso aconteceu, né? A gente precisa também ser mais transparente em relação aos nossos problemas e erros. Comunicar supostos acertos é fácil, enganador quando o objetivo é compartilhar atividades e objetivos. Então a gente é ruim nisso, né? Até a Juliana Monteiro está aqui, a gente tem uma ideia de brincadeira que a gente precisa tirar do papel um dia, que é fazer uma conferência só para falar do que deu errado. Porque a gente faz conferência, todo mundo fala do projeto maravilhoso que deu certo, da nova reserva técnica linda e do novo sensor que eu criei. A gente tem que saber o que deu errado para não repetir. E muitas vezes esses projetos que a gente apresenta como solução que deu certo, deram errado. É que a gente não tem coragem de dizer. E a gente não passa todas as informações. Então a reserva perfeita, no fundo, ela tem dificuldade de controle de umidade, porque teve um erro de projeto, mas a gente não vai falar isso, né? No Congresso a gente quer ficar bonito na fita. Então está na hora de ser um pouco mais pragmático nessas questões, né? Porque o nosso objetivo deveria ser desenvolver o nosso meio, o nosso campo, e não outras coisas. Bom, dada a fragilidade das nossas instituições culturais e a falta de diálogo em alinhamento mínimo com instâncias políticas superiores, isso é um contexto atual no Brasil, né? Precisamos nos concentrar em outras frentes de mudança. E aí eu gostaria de frisar a questão do trabalho cooperativo, que a Parandra falou, o trabalho em rede e a questão da mobilização profissional e cultural. A gente precisa fazer isso para... Eu acho que é a forma de mudança que a gente tem por enquanto. Achar que esse governo que está aí com as propostas que foram já muito bem noticiadas vai dar uma atenção adequada para o setor museológico ou da memória, ou para as nossas grandes instituições de memória, é ser um pouco... fugiu a palavra agora, mas é um pouco ingênuo, né, talvez. Em tempos de recursos escassos e objetivos questionáveis, pode ser tentador excluir o acervo da equação museológica. Afinal, é caro, dá trabalho e é um compromisso social sem prazo de validade. Mas não existe museu sem o pressuposto de permanência e resiliência da cultura e do conhecimento. Resumindo, e eu sei que tem gente que não concorda comigo aqui, mas eu acho importante fazer essa colocação. Um prédio bacana, de preferência novo e superfaturado, pirotecnia high-tech, cobertura na mídia, exposições suntuosas e filas na porta não qualificam uma instituição como museu. Tá? Então a gente precisa lembrar dessas coisas, porque a gente acaba esquecendo disso e a gente acha que isso não tem impacto para o nosso dia a dia. Isso tem impacto no nosso dia a dia. Porque a gente fica falando que falta dinheiro, mas para construir essas coisas não falta dinheiro. Dá para ver, é só ver o mausoléu, que é o prédio novo do MIS em Copacabana. Né? Para construir aquilo lá custou alguns milhões de reais, tinha dinheiro. Para injetar esse dinheiro no Museu Nacional não tinha.
né, que era um museu que já existia há 200 anos. Mas para construir uma coisa nova, na beira da praia, para guardar coleções de áudio e vídeo, a gente tinha dinheiro. Então é preciso reiterar e reposicionar o que é trabalho básico e primeiro, né, e obrigatório de um museu. Inventário e conservação preventiva, catalogação e difusão da coleção. É obrigação e não são ações opcionais. Não é uma coisa que a gente deve escolher fazer. Eu quero fazer isso agora, eu faço isso depois. São obrigações e a gente deve perseguir isso. Né? Uma boa parte disso, e uma lembrança importante também, não requer recursos imensos para ser iniciado e mantido como rotina operacional. Um funcionário dedicado, com uma prancheta, uma planilha Excel e um celular, que todo mundo tem hoje, já pode operar milagres, especialmente nessa parte de documentação de coleções. Dá para fazer muita coisa com alguém dedicado a fazer isso. Sem ter que ficar esperando uma dotação de verba milionária, um projeto do BNDES, dá para fazer bastante coisa. A gente tem que se convencer disso. É absolutamente necessária uma mudança do paradigma de difusão, que eu comentei com vocês. Né? Compartilhar rapidamente, sem frescura, é fundamental. Se as coleções destruídas no Museu Nacional estivessem minimamente documentadas e disponíveis online, a perda não seria muito menor? Acho que é uma pergunta fácil de responder. Né? E a gente tem que colocar isso. Por que a gente não consegue fazer isso? E como eu falei para vocês, muitas vezes não é só uma questão de recursos e nem de qualificação profissional. É uma questão que a gente tem uma resistência nas instituições de colocar isso para fora. E eu falo reconhecendo a dificuldade da minha instituição de fazer isso. É importante que a gente lance mão do que está disponível e pode ser utilizado com a ajuda de uma comunidade de interessados. Não aguarde o recurso milionário para o novo site ou banco de dados do museu. Segundo o nosso histórico, ele poderia nunca chegar a ser operacional e, se fosse, seria descontinuado em poucos anos, por falta de manutenção. É isso que acontece com os nossos sistemas de gestão de coleções no Brasil. Via de regra. Isso eu posso dizer para vocês porque eu costumo estudar isso. Obrigado. Mas, geralmente, a gente investe, não fica pronto, a gente não consegue usar, e depois de um tempo a gente está fazendo outro projeto para conseguir um outro banco de dados. Então, não sei se é o melhor caminho. Né? A gente tem várias opções aí. Bom, eu vou pular aqui, porque algumas coisas eu já falei. Uma coisa importante aqui, né? Priorize, que eu acho que todo mundo, em parte, já conhece isso, mas a gente tem dificuldade também de implementar. Né? Priorizar exposições de sua própria coleção. Elas podem ser boas oportunidades para gerar um conhecimento resiliente sobre o acervo. Lembre-se que museus no mundo inteiro já desenvolveram e testaram a melhor solução para exposições em tempos de penúria de recursos. E isso é muito fácil. São menos exposições mais longas e exposições do acervo. Então, fazer exposição temporária de coisas que não são da casa é jogar dinheiro fora, quando a gente está vivendo num momento de poucos recursos. E uma questão que eu também sei que muita gente não vai concordar comigo, mas eu gostaria de dizer para vocês, para mim o Museu Nacional não deveria ser tratado como um museu universitário qualquer. O lugar do Museu Nacional não é dentro da universidade, ele tinha que ter um outro lugar, assim como a Biblioteca Nacional tem, como o Arquivo Nacional tem. Ele deveria estar numa outra posição há muito tempo. E talvez isso tivesse tido algum impacto no que aconteceu ou não, não sei. Né? Mas é importante que ele fosse reconhecido, assim como a Biblioteca Nacional é, e o Arquivo Nacional são os nossos grandes repositórios da memória nacional, o Museu Nacional também era. Né? Então a gente tem que reconhecer isso. Bom, só para terminar, agremiações de voluntários especializados como Escudo Azul fornecem redes de apoio cruciais em momentos de crise, além de constituírem espaços privilegiados para a troca de experiências. Então participe e apoie. Eu acho que é uma forma da gente se articular enquanto profissional para poder promover essa mudança. Né? E passando rapidamente aqui, o cenário que eu queria compartilhar com vocês, que não é nada aceitável da instituição que eu trabalho. Então, são 2,5 milhões de objetos, são 176 coleções, e isso é o que está disponível na internet. E para o orçamento que a gente tem, para o compromisso que a minha instituição tem, isso é absolutamente inaceitável. E eu quero compartilhar isso porque, em parte, eu também sou responsável por isso. Então, se eu não enxergar que eu sou parte disso, eu não vou conseguir mudar isso. Então, esse cenário está errado e ele tem que ser mudado. Bom, gente, obrigado.